Capítulo 17 de Êxodo. Êxodo capítulo 17. O tema da mensagem é deserto, lugar de milagre. Talvez muitos de vocês estejam passando, né? Por um processo de deserto. Quem já passou deserto aqui? Já passou, Roseli? Já? Não já passou, como às vezes passa ainda, né? Todos nós passamos pelo processo de deserto. Todos nós passamos pelos processos de lutas. Todos nós temos situações difíceis para encarar, né? Hoje mesmo, mexendo nos meus livros, lá que eu estou dando uma organizada, mostrei para minha esposa um livro antigo que eu tenho, do Max Lucado, Desafiando o Gigante. Derrubando o gigante. Ou seja, nós temos gigantes aí para derrubar. Nós temos gigantes aí para encarar. Todos os dias nós temos um desafio para vencer. Todos os dias, né? Hoje mesmo eu estava, né, falando com uma irmã, hoje de manhã, e eu acho que foi a irmã Fabiana, se eu não me engano, falando que às vezes nós temos que matar os leões, né, externos, e às vezes tem alguns leões dentro de nós também que precisa ser vencido, né? Porque às vezes está tudo bem pro lado de fora, mas às vezes a gente acaba tendo que enfrentar alguns leões internos, né, Roseli? Alguns leões que tentam nos destruir por dentro. Às vezes a gente olha por fora, tá tudo bem, mas a guerra na vida do cristão não para. A guerra na vida do cristão é algo contínuo. As batalhas na vida do cristão é algo contínuo. Quando você consegue resolver, solucionar algo externo, daqui a pouco vem algumas coisas internas para você lutar, para você guerrear, para você vencer. Algumas coisas que vai contra-atacando o teu campo da mente, que vai contra-atacando o teu coração, e você tem que ir para cima, você tem que encarar, você tem que enfrentar, lógico, com a ajuda do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Ou seja, às vezes, irmãos, você não passa o deserto externo, às vezes a tua vida financeira está ótima, às vezes a tua saúde física está ótima, mas às vezes você está num deserto emocional, num deserto espiritual, num deserto psicológico muito grande, né? E nós precisamos entender que todo esse ambiente de dificuldade também pode ser um ambiente de milagre, pode ser um ambiente de bênção. Os pães só foram multiplicados porque não tinha pão. Porque Jesus estava num lugar que os discípulos falaram, o lugar é deserto, não tem lugar perto para comprar pão. Ou seja, o milagre da multiplicação só aconteceu porque eles estavam com fome, sedento de comida, e não tinha lugares para comprar e nem dinheiro para comprar. O ambiente é escasso, e todo ambiente escasso é propício para que Deus exerça um milagre. Todo lugar escasso é propício para que o Senhor estabeleça milagre. A gente tem que entender isso. Que o deserto, que o lugar escasso é um ambiente, é uma grande oportunidade para Deus fazer milagre. Então, se você está em um difícil em alguma área na tua vida, começa a falar assim: Senhor, olha que lugar propício para o Senhor fazer milagre. Olha que ambiente maravilhoso para o Senhor fazer milagre. No capítulo 17 de Êxodo, versículo 1 diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Ou seja, um ambiente escasso de água. Quem tem esperança de achar água no deserto, Rodrigo? Hã? Quem tem esperança, Lucas, de encontrar água no deserto? Se de repente eu falar para você, Lucas, pega um copo d'água para mim, você vai para o deserto buscar? Não, porque não é um ambiente favorável para isso. Não é um ambiente bom para isso. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado?
E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Deserto, lugar de milagres. É no deserto que você vê água jorrar da rocha. Porque no ambiente que nós vivemos, nós não precisamos desse milagre. Você precisa ver água jorrar da rocha? Não. O ambiente que nós moramos não é escasso de água. Então nós não precisamos ver este milagre. Talvez algumas pessoas pedem para ver o Senhor agindo dessa forma, né? Senhor, eu quero que água jorra da rocha. Aí o Senhor coloca falta de água na tua vida. Então reclame. Por quê? Para que você possa experimentar milagre, você vai ter que se deparar com uma situação difícil, uma situação impossível. Porque milagre é o quê? É você mudar uma impossibilidade. É você pegar uma impossibilidade e tornar aquela impossibilidade em possibilidades. Isso que é milagre. Algumas pessoas falam assim: Senhor, eu desejo tanto ver pessoas sendo curadas de enfermidades terríveis. E às vezes, a primeira pessoa que você vai ver vencendo enfermidades difíceis, vai ser você. Porque é muito fácil você estender as mãos para alguém e falar: Senhor, eu profetizo um milagre sobre a vida do Michael. Agora eu quero ver você olhar para você e falar: Senhor, eu profetizo o teu milagre na minha vida. Eu profetizo a tua cura na minha vida. Ou seja, você precisa entender que se você quer viver uma vida de milagre, Deus vai te levar em alguns lugares que em algum momento vai ser um lugar desconfortável para que você possa ver milagre. Porque o Senhor não faz milagre em um ambiente tranquilo, um ambiente que está tudo bem. Não, milagres é para lugares difíceis. Milagres é para lugares de caos. Milagres é para ambiente onde falta. Milagres é para ambiente onde tem dores. Milagres é em ambiente onde nós sentimos medo. Cura é para quem está enfermo. Provisão é para quem tem falta. Água é para quem está com sede. Vocês estão entendendo isso? Então não pense que o Senhor gosta de brincar de fazer milagre. Não. Deus gosta de fazer milagre em ambiente de caos. E se você quer ver milagre, talvez Deus vai te levar, ou já está te levando, em um ambiente de caos, para que você veja o milagre. Para que você possa ver o milagre. E o interessante é que os israelitas, eles viveram coisas sobrenaturais no Egito. Porque era um lugar propício para eles verem milagre. O Egito era um lugar que representava a escravidão dele. Era um lugar onde eles estavam acorrentados. Era um lugar onde eles eram humilhados. Era um lugar onde eles levavam chicotadas. Era onde eles eram, onde eles comiam, né, uma comida, né, depois de uma humilhação. Ou seja, era um lugar de humilhação, era um lugar de desprezo para eles. Foi onde o Senhor manifestou as pragas e libertou aquele povo com as mãos fortes. Porque só precisa de libertação quem é escravo. Senhor, traz libertação para minha casa. Se você está pedindo libertação é porque tem alguém, ou você mesmo se encontra escravizado em alguma situação. Você precisa saber o que você está pedindo. O Senhor tirou aquele povo depois das 10 pragas e conduziu eles para fora do Egito, rumo à terra prometida.
No meio do caminho eles encontraram o Mar Vermelho, que era uma impossibilidade para eles continuarem a caminhada rumo à Terra Prometida. O Senhor fez o quê? Dividiu no meio o Mar Vermelho. A palavra de Deus diz que 2 muros de água se formaram. E o povo passou em terra seca, no meio do Mar Vermelho. Já pensou? Que maravilha! Indo contra qualquer lei da física, da ciência. Ou seja, eles experimentaram um milagre sobrenatural. Passaram no meio do mar. Chegaram do outro lado do mar. Louvaram a Deus. Né? A palavra de Deus diz no capítulo 15 de Êxodo. Ou para o presbítero Diego Exodo. Né? A palavra de Deus fala em Êxodo capítulo 15. Que quando eles chegaram do outro lado do Mar Vermelho, Moisés cantou junto com os filhos de Israel ao Senhor. Cantaram o canto da vitória, né? Tem até aquele louvor, né? Então cantou Moisés. Quer cantar aqui, Valesca? Os filhos de Israel ao Senhor, né? E como é que é o resto, Paty? Aí fala, cantai ao Senhor, cantai, cantai ao Senhor, cantai, porque triunfou gloriosamente, né? Ou seja, Deus de maravilhas, né? Deus manifestou maravilhas ali, o povo ficou maravilhado, Rodrigo. Chegaram do outro lado do mar, animados, alegres, felizes, contentes, por aquilo que o Senhor fez na vida deles, trazendo livramento, destruindo o inimigo. De repente eles passam daquele ambiente ali de alegria, de emoção, né? Aquele momento onde eles ficaram maravilhados. Quando eles param de cantar, Maicon, eles olham para o lado, para o outro. O que eles encontram? A terra prometida? Encontra? Terra que mana leite e mel? O que eles encontram? Deserto. Deserto. O que eu quero dizer para vocês em cima disso? Que às vezes, o fato de você ter sido vitorioso ontem não significa que você não vai precisar passar pelo deserto hoje. O fato de você ter vencido na semana passada não significa que você está imune agora de passar pelo deserto de novo. E os filhos de Israel, eles se depararam com o deserto e tiveram que experimentar as dificuldades que um deserto apresenta. Porque o deserto não é um ambiente gostoso para estar. O deserto não é um ambiente tranquilo. Aliás, o deserto não é um lugar que ninguém quer estar. Ninguém quer estar no deserto. Ninguém quer estar no deserto. Deserto não é um lugar cômodo. Eles passaram no meio do mar. E depois que eles passaram no meio do mar, eles deram de cara com o deserto. Talvez muitos de vocês se assustaram por causa disso, porque depois de uma grande vitória, de um grande milagre da parte de Deus, você chegou do outro lado cantando, se alegrando, testemunhando aquilo que o Senhor fez, e quando você olhou para frente, você só encontrou deserto. E quando nós falamos a respeito de deserto, o que nós pensamos? O que te faz lembrar de deserto? Sequidão. O que mais? Muito calor, solidão. Bichos, né? Peçonhentos, tem umas víboras de deserto horrível ali, né? Escassez. Muito calor de dia, muito frio à noite. Não é verdade? Deserto é um lugar, irmãos, propício para nós nos sentirmos desprotegidos. Lógico, se nós não estivermos passando pelo deserto com Deus.
Porque há uma grande diferença, né? De você passar no deserto com Deus e sem Deus. Quem passa pelo deserto sem Deus é consumido pelo deserto. Agora, quem passa pelo deserto com Deus, experimenta milagres sobrenaturais. Milagres tremendos no meio do deserto. O próprio Jesus, depois do batismo, depois dele ter ouvido, né, uma voz que vinha do céu, esse é o meu filho amado, ou seja, a filiação foi confirmada mais uma vez no coração dele. Esse é o meu filho amado, em que eu me comprazo, em que eu tenho prazer. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, ou seja, houve um avivamento, ele foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo ali, ouviu a voz do Pai, confirmando a filiação, e a palavra de Deus diz que depois disso, o próprio Espírito levou ele para o deserto. E a palavra de Deus diz que ele ficou de jejum, mas ele foi tentado durante 40 dias pelo diabo. 40 dias sendo tentado. 40 dias, irmãos, sem alimento. 40 dias, o diabo bombardeando ele ali, tentando fazer ele perder a visão do propósito de Deus, do propósito do Pai. Ou seja, depois de um momento feliz, Jesus precisou experimentar o deserto. E o que me chama a atenção é que o Espírito do Senhor levou ele para o deserto. Ou seja, em alguns momentos o próprio Senhor vai permitir que você passe pelo deserto. Sabe por quê? Porque é no deserto que você experimenta algumas coisas da parte de Deus que você não experimentaria em dias comuns. E deserto não faz parte dos nossos dias comuns. E se a gente não tomar cuidado, dias comuns nos leva para uma apatia espiritual. Já observou? Pode observar pessoas que, quando a vida começa a ir tudo bem, quando as coisas estão favoráveis, a pessoa entra para um processo de comodismo. A pessoa ora menos, a pessoa lê menos, a pessoa busca menos, as pessoas vivem menos para Deus, porque está tudo bem. Agora o deserto te forja a voltar para o propósito. O deserto é um ambiente que te faz enxergar novamente o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque o deserto é um lugar que você não enxerga nada a não ser Deus. Deserto é um lugar propício para nós enxergarmos Deus. Porque o deserto é um lugar, como acho o Lucas acabou de dizer, é um lugar de solidão. É um lugar que você não tem muitas pessoas te cercando. Sabe por quê? Porque o Senhor permite o deserto, porque Ele quer ser visto por você. E às vezes, quando tudo está bem, tem tantas pessoas te cercando, tem tantas bênçãos acontecendo, você vai alcançando tantos benefícios, que os seus olhos ficam só para aquilo, e você esquece de enxergar Deus, e acaba esquecendo do propósito. Porque quando você enxerga Deus, você caminha em direção a Ele. Quando você perde a visão dEle, você começa a caminhar para todos os lados, menos para Ele. Menos para a direção dEle. Pastor, você está querendo dizer que em alguns momentos eu vou precisar estar no deserto? Sim. Sim. Eu não estou aqui vendendo um evangelho para você... Pare de sofrer. Não. Eu estou apresentando um evangelho que em alguns momentos você vai sofrer sim. Mas se você passar cada sofrimento debaixo da presença de Deus, eu tenho certeza que você não vai ficar diante do sofrimento, você vai passar por ele. Você vai vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Os filhos de Israel estavam com sede, mas deserto não é lugar de água. Mas nós precisamos entender que os momentos de crises também nos levará para momentos incríveis. Repita isso para a pessoa do teu lado. Diga assim: momentos de crise vai nos levar para momentos incríveis. Quem crê nisso, diga amém. Diga amém.
Já vamos nos ambientando aqui de novo com o culto presencial. Diga amém aí na tua casa. Tá em momentos de crise? Glorifica a Deus por isso. Sabe por quê? Porque momentos de crise, na presença de Deus, é uma oportunidade de experimentarmos momentos incríveis. Momentos extraordinários da parte de Deus. Deserto não era lugar de água, mas Deus estava lá. Precisamos entender que o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor está conosco em todos os momentos. Diferentemente, irmãos, de alguns amigos, de alguns parentes, de alguns familiares, o Senhor não está conosco só quando tudo vai bem. O Senhor está conosco em tempos difíceis também, em tempos de angústia, em tempos de aflição. Ele é Pai, irmão, e Ele se faz presente na tua vida no tempo de abundância, no tempo de escassez. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? No capítulo 4 de Filipenses: pois eu sei passar abundância, sei passar fartura, como também posso passar momentos de escassez. Aí ele conclui, se eu não me engano está no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar períodos de fartura, como eu posso também passar momentos de deserto, momentos de escassez. Sabe por quê? Porque o Senhor me fortalece. Se o Senhor te fortalece, até os momentos difíceis, até os momentos de dores, você vai saber passar. Eu não estou dizendo que nos momentos de dores você não vai sentir dor. Você vai sentir dor. Mas você vai saber passar, sabe por quê? Porque aquele que conhece todas as coisas vai te guiando durante o processo. Ele vai te conduzindo durante o processo. Por isso você não tem que temer, você não precisa se desesperar, você não precisa ficar angustiado e nem precisa desistir. Continue avançando, porque quem está te guiando é Cristo. Quem está te guiando é Deus, no momento de maiores aflições. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Ele está Ele está na sua vida todos os dias. Não é isso que Ele promete? Capítulo 28 de Mateus, né? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Ele está com você todos os dias. Até a consumação do século, Ele permanece presente. Pastor, quando acabar todas as coisas, quando finalizar todas as coisas, Ele vai continuar contigo. Não até a consumação dos séculos, porque já vai estar consumado, mas para toda a eternidade. Então passe o processo do deserto. Sabe por quê? Porque o deserto não é o fim, mas é o caminho. O deserto não é o fim, Rodrigo. O deserto é o caminho. Para onde, pastor? Para onde Deus quer te levar. Justamente para onde Deus quer te levar. O Senhor não levou o povo de Israel para morrer no deserto, mas levou eles para o deserto porque fazia parte do caminho. O seu deserto não é o fim, irmãos, mas o caminho para o destino que o Senhor preparou para você. Vou repetir, o deserto não é o fim, mas o caminho para o destino que o Senhor preparou para você. Entenda isso. Faz parte do caminho. No capítulo 4 de Mateus, que eu acabei de citar para vocês, que Jesus passou pelo deserto. Por que Jesus passou pelo deserto? Porque o deserto era o ponto de partida do ministério de Jesus. O deserto era o ponto de partida. Ou seja, o propósito de Deus muitas vezes pode começar na tua vida no deserto. Ou de repente durante a caminhada pode fazer parte do seu caminho para o propósito. Depois você lê, depois do capítulo 4, você vai ver, quando Jesus sai do deserto, aí ele começa a pregar a palavra de Deus diz que ele começa a libertar as pessoas, começa a levar cura sobre as pessoas, mas primeiro o ponto de partida foi no deserto. Ou seja, não tem dias incríveis se você não passar pelo processo de dor. Porque é o processo de dor que vai te trazer experiência. É o processo de dor, é o fogo da dor que vai te santificar o teu coração.
É o processo da dor que vai fazer você entender o quão dependente você é de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é inteligente. Ele não vai colocar uma pessoa num status de antes de passar pelo processo de dor. Porque se a pessoa for direto para a vitória, ela vai achar que ela chegou por mérito dela. Ela vai chegar muitas vezes com arrogância, ela vai chegar com soberba, ela vai chegar com orgulho. Mas quando ela passa pelo deserto, ela entende o quão dependente ele é, o quão dependente ela é de Deus. E quando Deus coloca ela num status de bênção, de autoridade e de vitória, ela diz assim: Senhor, continue me guiando. Porque no deserto eu entendi que eu não sou absolutamente nada. No ambiente de dor eu compreendi que eu não sou absolutamente nada. É na hora da dor que eu entendo o quão pó da terra eu sou. O quão pó da terra eu sou. Eu sempre brinco aqui com os irmãos na igreja. Irmãos, você quando está com virose, se você não correr para o banheiro, você não consegue nem segurar uma diarreia. Desculpa falar isso. Porque você é pó da terra. Não é assim, Maico? Não é assim? Uma gripinha de nada te desmorona. Olha como você está vulnerável. Um espirro, quando você está na fila de mercado, você já entra em choque. Você que está pegando ônibus para poder ir para o trabalho. Se uma pessoa dá umas 3 tossidinhas do teu lado, você já fica em choque. Se uma pessoa te toca, você entra em choque. Sabe por quê? Porque você é frágil. Mas você precisa entender que antes de alguém te tocar no mercado, antes de alguém te tocar dentro do ônibus, alguém te tocou antes da fundação do mundo e te protege, te guarda, independente da situação, independente da circunstância. Você foi tocado primeiro por Ele. Sabe por quê? Porque através da mão dele, Ele gerou em você uma estrutura para enfrentar todos os momentos, inclusive o deserto. E sabe por que Ele está permitindo que você passe pelo processo que você está passando? Porque Ele sabe a estrutura que você tem, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te criou. Foi Ele que te gerou. E Ele sabe que tem força suficiente dentro de você para encarar essa situação. Sabe por quê? Porque o que está dentro de você foi Ele que plantou. O Espírito dele está dentro de você e te fortalece, te traz esperança e renova as suas forças. Aleluia! Deserto pode ser o ponto de partida rumo ao propósito pelo qual o Senhor te chamou. O deserto não é lugar para nos perdermos, Maico, mas de ouvir o propósito do Pai e ter direção. Às vezes é dentro do deserto, um lugar improvável, que nós vamos encontrar, vamos ter a confirmação do destino pelo qual o Senhor nos chamou. Olha que interessante. O deserto, irmãos, não é lugar. Se você for com Cristo, se você for na presença de Deus, no meio do deserto, o deserto não é lugar para você se perder, mas é o lugar de você encontrar o destino. Moisés encontrou o destino dele, o propósito dele atrás do deserto. Deus falou com ele através de uma sarça. E depois daquele encontro, Rodrigo, no deserto, ele já sabia para qual direção ir. Ou seja, o deserto só se perde quem quer. Porque no deserto é o melhor lugar para você ouvir a voz de Deus. Porque não tem outras vozes para te atrapalhar de ouvir. E às vezes você está tão ocupado com outras vozes que Deus fala: meu filho, eu vou ter que te levar num lugar de solidão, para você poder ouvir um pouco a minha voz. Para você sair desse deserto depois debaixo da minha direção. Porque você tem ouvido tantas direções e está esquecendo da direção que eu já coloquei no teu coração. Então vem para o deserto. Porque é aqui que você vai sair com propósito e com destino. Com propósito e com destino. Entenda isso.
Você não precisa de um ambiente propício. Adão se perdeu no Éden. Adão se perdeu no Éden. Um jardim perfeito. Um lugar de paz, um lugar tranquilo. Um lugar que a palavra de Deus diz que o próprio Deus regava a terra, não precisa fazer... Sabe qual que era o esforço de Adão, Roseli? Ir lá no pé de maçã e colher a maçã. Ir lá no pé de pera e colher a pera. Ir lá nas verduras e colher. Esse era... Já pensou, gente? Não precisar trabalhar, Roseli? Você acordar no outro dia só colher o dinheiro? Hã? Você morar numa fazenda, Rodrigo? Ficar com os braços cruzados assim, só esperando Deus descer na virada do dia. Que maravilha! Deus vir na viração do dia, você bater um papo com Ele, bater um lero com o Pai. E daqui a pouco, tô com fome. O que eu vou falar? Não, Deus já preparou tudo, está tudo plantado. Deus já plantou, Deus já regou e Deus já deu o crescimento. Vai lá, só colhe. Já pensou que maravilha? Poder desfrutar desse ambiente? Adão não estava no deserto. Adão estava em um lugar que Deus tinha dado tudo nas mãos dele. E se perdeu. Adão se perdeu no jardim. Jesus se encontrou no deserto. Já pensou isso? Que você não precisa de ambiente favorável, você só precisa de Deus. É só de Deus que nós precisamos. Nós não precisamos de um ambiente favorável. Nós só precisamos de Deus. Porque Adão estava no Éden e se perdeu no Éden. Jesus estava no deserto, com fome, porque estava de jejum. Com sede, porque não estava bebendo água. Tentado durante 40 dias pelo diabo. E não se perdeu. Adão estava num jardim perfeito, não tinha falta de água, não tinha falta de comida. Tinha esposa. Detalhe, hein? Jesus não se perdeu e ele estava, humanamente falando, ele estava sozinho no deserto. Adão, Deus tinha dado companheira para ele. E se perdeu. Sabe o que isso significa? Que às vezes você pode estar num jardim, cercado de pessoas. Se você não tiver a direção de Deus, você vai se perder. E às vezes você pode estar sem ninguém no deserto, mas debaixo do cuidado, se relacionando com Deus. E lá no deserto, você se encontrar com o seu propósito, com o seu destino. Jesus saiu do deserto com a convicção daquilo que ele precisava fazer. Adão foi expulso do jardim. E não só ele, mas a família dele se perdeu. Ou seja, você não precisa de um ambiente favorável. Senhor, se a minha vida estivesse assim, Senhor. A gente não ouve pessoas falando, se tudo estivesse assim, seria mais fácil servir a Deus. Tem gente que coloca condições para servir a Deus. Não. Quem não tem um coração para Deus, no jardim rejeita Ele. Agora, quem tiver um coração para Deus, no deserto encontra Ele. Entenda isso. No deserto encontra Ele. Não temos que nos preocupar com os lugares que iremos passar, mas com quem vamos passar nos processos. Mais uma vez, não temos que nos preocupar com os lugares que iremos passar, mas com quem vamos passar os processos. Essa tem que ser a sua preocupação. Senhor, e agora? O que vai ser amanhã? Venci hoje. O que está me esperando amanhã? Quem já pensou isso? Tem gente que fala assim, dá até medo quando as coisas ficam tranquilas, porque parece que ficar tranquilo já vem parece a grande tribulação, né? Quando diz a paz, vem repentina destruição. Meu irmão, não se preocupa com um dia de amanhã. Sabe por quê? Porque no seu amanhã Deus vai estar lá. No depois de amanhã Deus vai estar lá. Você está preocupado com daqui um ano Deus vai estar lá, te esperando. Ele é o Senhor do tempo. Ele é onipresente. Ele vai estar na tua vida em todos os momentos.
no tempo que você estiver viajando, se desfrutando do melhor que Deus tem para você, com a tua família, e no tempo de dor também, no tempo de perda, no tempo de enfermidade, no tempo de escassez, no tempo de tribulações dentro da tua casa, dentro da tua família, Deus vai estar em todo o tempo. E até na morte do justo, Deus se faz presente. A pessoa dorme aqui e acorda lá. Vocês entenderam isso? Coloca isso no teu coração. Até na presença de Deus, se eu dormir aqui, eu vou despertar em um lugar de paz. Um lugar de descanso. Não se desespera, irmãos. Para qual lugar você vai precisar passar? Por qual processo você vai precisar passar? Se preocupe quem vai estar com você quando você estiver passando pelos processos. Tanto de alegria, como de dificuldade. Como em tempos de dor. Deserto com Deus. Anote rapidinho, já estou caminhando para o fim. Deserto com Deus é lugar de, primeiro, provisões. Capítulo 16 de Êxodo fala que na hora que o povo sentiu falta, sentiu fome, Deus enviou maná. Que era um pão que descia do céu. Deserto é lugar de provisão. Deserto com Deus é lugar de provisão. Agora não passe deserto sem Deus não, hein? Não passe deserto sem a presença de Deus. Muitos dos filhos de Israel morreram no deserto porque rejeitaram Deus. Josué, Caleb chegaram na terra prometida por quê? Porque todo o tempo da caminhada deles, eles passaram com Deus. O problema não é passar o deserto, é quem vai estar com você no deserto. E se você passar o deserto com Deus, você vai ver que o deserto, mesmo aos olhos humanos, sendo um lugar de falta, um lugar de fome, um lugar de dor, um lugar de solidão, entre outras classificações que você pode colocar, né, no deserto, com Deus você vai ver também que é um lugar de provisão. É um lugar de maná. E o nome maná significa, traduzido, significa o que é isso? Porque os filhos de Israel viram o chão forrado e se espantaram e perguntaram, o que é isso? E se alimentaram até o dia que eles entraram na terra prometida, deste alimento sobrenatural que caía todas as manhãs para alimentar aquele povo. Vai acontecer algumas coisas, alguns milagres na sua vida, irmãos, dentro do deserto, que você vai perguntar assim, Senhor, o que é isso? Você vai ficar espantado, você vai ficar maravilhado. Deserto com Deus é lugar de proteção. Mesmo no deserto você vai se sentir seguro. Irmãos, tem pessoas que estão dentro de lugares assim maravilhosos aos olhos humanos, lugar confortável. E não sente paz. Tem pessoas que dormem em travesseiros excelentes e não conseguem dormir, não tem paz. Tem pessoas que têm carros excelentes e não tem paz. Tem pessoas que estão com a conta toda paga e tem dinheiro na conta. Tem condições de viajar a hora que quiser e não tem paz. Ou seja, paz, proteção, não depende de ambiente. Porque mesmo no deserto você pode se sentir protegido. Eu vejo pessoas, irmãos, passando pelo deserto mais em paz do que pessoas que não estão passando pelo deserto. Já se depararam com pessoas assim? Você fala, meu Deus, nem parece que tem problema. Nem parece que aquela pessoa tem problema. Nem parece que aquela pessoa tem dificuldade. Nem parece. No capítulo 13 de Êxodo, versículo 21 e 22, fala que o povo de Israel, o irmão José falou que durante o dia o deserto é um lugar de muito calor. Então de dia, eles tinham uma nuvem que cobria a vida deles para refrescá-lo, para protegê-los. E também era algo que dava direção para eles. Quando a nuvem subia, eles sabiam que eles tinham que desarmar a tenda para continuar caminhando para o propósito. Quando a nuvem abaixava, eles tinham que parar e se acampar novamente. Ou seja, era direção e proteção para a vida deles.
proteção do sol escaldante e direção para que eles pudessem seguir a nuvem e não a vontade deles. E o deserto também à noite era muito frio. Então à noite eles tinham uma coluna de fogo. Deus vai te proteger do calor e Deus vai te proteger do inverno também. Quando o inverno chegar, Ele vai te proteger. Ele vai proteger você do calor, das dificuldades, vai te proteger dos frios, das angústias. Pode ter certeza disso. Outra coisa que o Senhor faz no deserto, sabe o que que é? Ele te torna um canal de bênção. No deserto, o Senhor te transforma num canal de bênção, num canal de milagre na vida de alguém. José passou pelo deserto da prisão, sim ou não? No capítulo 41, versículo 57, diz que depois que veio fome sobre a terra, Deus direcionou José a estocar alimento suficiente, não para alimentar só o Egito, mas para alimentar toda a terra. Ou seja, através do deserto, através das dificuldades que José passou, ele se transformou num canal de provisão, num canal de bênção, na vida não só da família dele, mas na vida de nações. Porque a palavra de Deus diz que toda a terra ia até o Egito para buscar mantimento, para buscar alimento. Não estranhe, mulher, homem, não se assuste, que no tempo de caos, você se torna um canal de bênção na vida de pessoas que estão aflitas. Mesmo você, em momento de aflição, Deus vai te ajudar, Deus vai te tornar um canal de bênção para tirar outras vidas desse momento de aflição. Pode ter certeza disso. Foi quando Jó estava enfermo, sem família porque tinha perdido, sem os bens materiais, desejando que o nome dele fosse riscado, o dia do nascimento dele fosse riscado. Foi o tempo que ele orou pelos amigos dele. Foi o tempo que Deus tratou no coração deles, com algumas perguntas. E ali ele se fortaleceu para orar pelos amigos dele. Ou seja, os amigos dele tinham ido lá para fortalecer ele. E ele se tornou uma fonte de fortalecimento na vida dos amigos dele. Uma fonte de ânimo, alimentando o coração deles com a palavra do Senhor. Ou seja, Deus vai permitir você ir para o deserto, sabe por quê? E você vai ter que abrir mão da sua dor para cuidar da dor do outro. E quando você abrir mão da sua dor para cuidar da dor dos outros, o Senhor vai te curar. O Senhor vai te restaurar. Quando você passa desertos com Deus, você se torna um canal de bênção. Você vai alimentar pessoas nesse deserto que você está passando. Você vai ser uma fonte de alimento, um canal de alimento na vida de pessoas que estão sedentas de Cristo, que estão sedentas de paz. Elas vão olhar para você também no deserto, em paz, e vai falar: eu não entendo, porque você está passando momentos pior do que eu e você está em paz. Você vai falar: é porque eu estou passando com a pessoa certa. Você também quer passar? Te convido, vamos junto. Vamos junto. Outra coisa maravilhosa que nós temos no deserto, sabe o que é? Experiências com Deus. Deserto também é lugar de experiências com Deus. No capítulo 3 de Êxodo, do versículo 1 ao 6, fala que Moisés estava ali atrás do deserto e ele ouviu a voz de Deus, ele viu uma sarça ardendo em fogo. A Bíblia diz que a sarça pegava fogo, mas não era consumida. Ele teve uma visão sobrenatural. Ele viu uma coisa simples experimentando algo extraordinário. Uma sarça pegando fogo e não queimava, não era consumida pelo fogo. Ou seja, deserto é lugar de experiências com Deus. É lugar de você ter experiências extraordinárias com Deus. Outra coisa que acontece no deserto
Deserto é lugar de ouvirmos a voz de Deus. Capítulo 21 de Gênesis, do versículo 8 ao 19, você vai ver Agar, serva de Abraão, tinha gerado um filho para Abraão chamado Ismael. Sara, esposa legítima de Abraão, gerou Isaque. Chegou um certo tempo que Ismael começou a zombar de Isaque. E Sara falou para Abraão expulsar Agar e Ismael de casa. Abraão ouve a voz de Deus. Abraão fala: não tema em colocar Agar e Ismael para fora, porque eu farei dele também uma grande nação. A palavra de Deus diz que de manhã Abraão pega um bocado de pão, Abraão pega um bocado de água e despede dele. E a palavra de Deus diz que essa mulher para num lugar deserto. E quando ela percebe, o pão e a água acabam. A palavra de Deus diz que ela se distancia do filho dela numa distância de um tiro de pedra ou de flecha, não me lembro. Fica distante porque no coração dela, ela não queria ver o filho dela morrendo de fome e de sede. E a palavra de Deus diz que ela baixa a cabeça e começa a chorar, em desespero. E ela ouve a voz de Deus: Agar, por que choras? Por que choras? Talvez você esteja num deserto tão terrível, mulher, tão terrível, homem, que o que você sabe fazer é chorar. 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 E chorar. Muitos de vocês têm falado assim: meu Deus, até secou as lágrimas de tanto chorar. Mas não temas, porque como eu ministrei esses dias, numa quarta-feira, Deus entende o teu choro. E em cima das suas lágrimas, no deserto, Ele vai vir com a resposta. E você vai poder ouvir a voz dEle dizendo: mulher, homem, por que você chora? Seu filho não vai perecer nesse deserto. Foi o que o Senhor falou para Agar. Porque eu vou fazer dele também uma grande nação. Na hora que aquela mulher limpa as lágrimas e ela levanta os olhos dela, Roseli, sabe o que ela encontra? Uma fonte de água. Uma fonte de água. E ela pôde dar aquela água pro filho dela. Ou seja, no deserto é lugar de você ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, você vai ter a direção certa. Sabe para quê? Para olhar para o lugar certo. E quando você olhar para o lugar certo, para a direção certa, mesmo no deserto você vai ver fonte de água, você vai encontrar pão, você vai encontrar provisão, você vai encontrar maná. Mas passe o deserto na presença de Deus, para que a voz dele fique evidente no teu coração e você tenha a direção certa. Quando você estiver no deserto, não se desespere, mas peça para Deus te ajudar a entender que esse deserto faz parte do propósito dele. Faz parte, é caminho, é ponto de partida, Rodrigo. O deserto não é o fim, é o ponto de partida. O deserto vai nos impulsionar para o destino, para o lugar que o Senhor planejou, para o lugar que o Senhor já determinou. Existe um lugar determinado para você chegar, Roseli. Existe um lugar determinado para você chegar, Michael. Existe um lugar determinado para você chegar, Lucão. Zé, existe um lugar determinado para você chegar. Rodrigo, existe um lugar determinado para você chegar. Samuel, Davi, Valesca, Pati, existe um lugar determinado para nós chegarmos. E o deserto é o ponto de partida, não é o fim. Faz parte do caminho para você chegar ao lugar que o Senhor determinou, ao lugar que o Senhor designou para você. O deserto é um lugar para que o melhor de Deus seja extraído de você. Sabia disso? O deserto
é o lugar aonde o Senhor consegue extrair o melhor dele em você. É o deserto. Foi atrás do deserto que o Senhor mostrou para Moisés o profeta que ele era. Foi no deserto. Foi no Egito que o Senhor extraiu de José um homem de governo. Foi no deserto. Foi no Jaboque que o Senhor extraiu de Jacó um Israel. Foi na cegueira de Paulo que o Senhor gerou nele o apóstolo dos gentios. É no deserto. É no deserto que o Senhor tira o melhor de nós. Foi na cruz que o Senhor tirou de Jesus, sabe o quê? A nossa salvação. Conforme Jesus foi sendo espremido na cruz, sabe o que jorrava lá? O melhor que Ele poderia nos dar: salvação, redenção, graça, misericórdia, esperança. Diga para a pessoa do teu lado aí, na tua casa: o deserto é o lugar que o melhor de você é extraído. Diga assim: Deus colocou você. Olha para a pessoa do teu lado, diga assim: Deus colocou você nesse deserto porque Ele sabe que tem algo aí dentro para ser extraído muito melhor do que você está vivendo até esse momento. Eu li uma frase essa semana e eu termino nela. Uma imagem escrita assim: ostra feliz não produz pérolas. Vou ler novamente. Ostra feliz não produz pérolas. Sabe como pérola ela é feita? Pérola sadia não gera pérolas. Ostra sadias não gera pérola. Sabe como a pérola ela é gerada? Entra areia dentro da ostra. Aquela areia gera uma ferida na ostra, e através daquela ferida a pérola é produzida. Pastor, o que eu estou fazendo nesse deserto? Gerando pérolas. Pastor, o que eu estou fazendo nesse tempo de aflição? Gerando pérola. O deserto é para extrair o melhor de Deus em você. Quando você sair desse ambiente de tristeza, quando você sair desse ambiente de deserto, quando você sair desse ambiente de dor, você vai olhar para as cicatrizes que o deserto causou na tua vida. E você não vai olhar para a cicatriz, sabe por quê? Porque sobre a cicatriz vai ter pérolas, vai ter pedras preciosas, porque as dores vão gerar o melhor de Deus na tua vida. Levanta as tuas mãos aí na tua casa e diga: Senhor, não importa o deserto, o que importa é que o Senhor esteja presente na minha vida.